clima de festa lá no Morumbi, com o São Paulo sendo o líder do Campeonato Brasileiro, Rodrigo. Claro que o torcedor São Paulino sofreu aí nesses 90 minutos, mas deve estar comemorando agora. É líder do campeonato depois de 3 anos. Eu nem lembrava, eu fui perguntar, porque eu não lembrava a última vez que o São Paulo tinha assumido a liderança do campeonato. É verdade. E o São Paulo é o líder do pós-Copa, né? O São Paulo pós-Copa, primeiro pegou 4 adversários cascudos, não que o Vasco não seja um adversário de respeito, a história do Vasco é enorme, é um clássico do futebol brasileiro, São Paulo e Vasco. Mas o São Paulo tinha uma sequência... O Vasco já foi campeão em cima do São Paulo nesse estádio aí. Gol do Sorato. Mas hoje a diferença do São Paulo para o Vasco é o mais latente. O São Paulo tinha o Flamengo do Maracanã, ganhou. Corinthians no Morumbi, que é um clássico, o São Paulo ganhou. Contra o Grêmio fora, o São Paulo engrossou, mas perdeu, né? Mas engrossou o jogo. E contra o Cruzeiro fora, o São Paulo ganhou. De 12 pontos, o São Paulo tinha feito 9. Agora, de 15, fez 12. Enfrentando 5 camisas tradicionais. Esse jogo acho que era obrigação do São Paulo ganhar. E a derrota do Flamengo colocou mais pressão ainda no São Paulo, né? Deu uma motivação por um lado, que sabe que você vai ganhar, você é o líder, mas também joga uma pressão. E o São Paulo respondeu muito bem. Com 12 pontos, no pós-Copa ele é o líder. E é o grande, digamos assim, a grande novidade do campeonato. Porque no começo do Brasileiro, o São Paulo não estava entre os candidatos ao título. Mesmo dentro do São Paulo e entre os São Paulinos, o discurso era: vamos tentar trabalhar para pegar uma vaga na Libertadores. Hoje em dia você tem um G6, não é mais G4, de repente com um Grêmio ou outro time campeão da Libertadores abre mais uma vaga, pode ir um 7º. O São Paulo estava tentando namorar uma vaguinha em Libertadores. E esse pós-Copa apresentou uma nova perspectiva para o São Paulo e para o campeonato. Porque o São Paulo é um time de camisa pesada, é um time de tradição, já chegou a ganhar 3 campeonatos seguidos de pontos corridos, quase ganhou o 4º em 2009, né, que o Flamengo acabou ganhando. E o São Paulo, com algumas peças novas, mas sobretudo com um ótimo trabalho do técnico Diego Aguirre, né, incorporou. É um time que toma poucos gols, é um time que defensivamente é forte e com base nessa defesa pode enfrentar hoje qualquer adversário em qualquer campo dando trabalho. Ainda tem muita coisa para aprimorar, como eu falei. Hoje é um rodízio no gol, né? Como eu falei, é uma desconfiança de muita gente. Você prefere quem, Rodrigo? Eu escalaria o Jean. O Jean, para mim, é o goleiro titular do São Paulo. Eu acho que o Jean, nesse momento, talvez seja melhor, não porque ele seja um goleiro espetacular, ele é mais jovem, mas é porque há muita desconfiança com o Sidão. Cada bola que é jogada na área do São Paulo, o torcedor são paulino começa a rezar para São Paulo, para todos os Santos. Para todos os Santos, não há confiança no Sidão. Por isso que no jogo contra o Colón, quem atuou foi o Jean. Na única bola que foi lá entrou. Teve um desvio no Hudson, ele não teve culpa, a bola foi no ângulo, ele não teve culpa nenhuma. Lógico. Mas já há uma percepção dentro do elenco de que é preciso ter um rodízio. E convenhamos, né? O pessoal diz que um grande time começa com um grande goleiro. Não vai ser fácil o São Paulo ser campeão brasileiro com o Sidão sem tanta confiança. Ele precisa melhorar nos treinamentos, né? Se aplicar mais para evitar tantas falhas. Mesmo o São Paulo ganhando jogos, o Sidão vinha falhando. Aí agora um problema lateral direita. Essa foi a despedida do Militão. O último jogo dele, é verdade. Militão, teve festa pra ele no final do jogo. Ele participou bem ali do lance do primeiro gol, ele cruzou. Teve a gente até dando gol pra ele, não foi gol dele, né? O gol foi do Rojas. Lógico. Mas ele participou ativamente do gol. E agora o Bruno Pérez que vai ocupar o lado dele. Nessa partida o Militão saiu justamente para a entrada do Bruno Pérez. O São Paulo no meio da janela ali já contratou o Bruno Pérez sabendo que o Militão ia sair. Então agora, em tese, você vai ter uma modificação na defesa que vinha dando certo. Bruno Pérez é um jogador experimentado, futebol italiano, mostramos muitas vezes aqui nos canais Fox Esportes. E agora vamos ver se ele dá conta do recado no lateral direito. Só um detalhe, Felipe, 53.437 torcedores. 53.437 torcedores. Bom, excelente público, como sempre, no bom e velho Morumbi. Vamos para lá então, Fernando Caetano, que público excepcional aí, torcida do São Paulo, como sempre, marcando presença, como disse o Paulo Lima, e saindo os tricolores aí de São Paulo, saindo, claro, felizes com a liderança do São Paulo depois de 3 anos, Fernando Caetano. Seja bem-vindo ao Rodada Fox, uma boa noite para você. Muito boa noite, Flávio, Paulo Lima, Rodrigo Bueno, a todos que nos acompanham. Pois é, uma tarde de domingo feliz para a torcida do São Paulo, que na quarta-feira já tinha comparecido em bom número aqui ao estádio do Morumbi, mas teve a derrota para o Colón, Copa Sul-Americana. O torcedor acabou indo embora desanimado, mas apesar daquele tropeço, hoje a torcida voltou a encher o estádio do Morumbi, 53.437
bastante são paulinos, realmente um ótimo público. E a torcida, então, dessa vez indo embora feliz com a liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo, que não chegava à primeira posição do Campeonato Brasileiro desde a 7ª rodada de 2015. Quer dizer, 3 anos aí que o São Paulo não chegava à liderança do Campeonato Brasileiro e agora então consegue, com esses 3 pontos, chegar à marca de 35, passando o Flamengo. Vocês destacaram bem aí, né, nos comentários. Hoje o jogo de despedida do lateral direito Éder Militão, que acertou a transferência para o Porto. O Éder Militão, então, fez a última partida com a camisa do São Paulo, começou bem o jogo na jogada para o primeiro gol do João Rojas. E de repente o São Paulo teve uma pane mesmo durante a partida, se acomodou com a vitória parcial por 1-0, o Vasco cresceu, chegou ao empate numa ótima jogada do Giovanni Augusto, que lançou para o Pikachu, deixar tudo igual. E depois no final, o São Paulo, que estava num momento ruim no jogo, né? O Vasco até mais perto do segundo gol. São Paulo conseguiu equilibrar a partida com 3 mudanças que o Aguirre fez, né? Tava vendo o Rodrigo aí comentar. O Bruno Pérez, que foi contratado recentemente, entrou no lugar do Militão, que está indo embora. Trellis e Gonzalo Carneiro apareceram no ataque nas vagas do Diego Souza e do Nenê. E o técnico do São Paulo, Diego Aguirre, acabou dando sorte porque mal colocou o Trellis e numa jogada do Everton pela esquerda, o Trellis acabou então marcando o gol dessa vitória importante do São Paulo, que está então comemorando essa volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Flávio... de festa lá no Morumbi, com o São Paulo sendo o líder do Campeonato Brasileiro, Rodrigo. Claro que o torcedor São Paulino sofreu aí nesses 90 minutos, mas deve estar comemorando agora. É líder do campeonato depois de 3 anos. Eu nem lembrava, eu fui perguntar, porque eu não lembrava a última vez que o São Paulo tinha assumido a liderança do campeonato. É verdade. E o São Paulo é o líder do pós-Copa, né? O São Paulo pós-Copa, primeiro pegou 4 adversários cascudos, não que o Vasco não seja um adversário de respeito, a história do Vasco é enorme, é um clássico do futebol brasileiro, São Paulo e Vasco. Mas o São Paulo tinha uma sequência... O Vasco já foi campeão em cima do São Paulo nesse estádio aí. 1-0 gol do Sorato. Mas hoje a diferença do São Paulo para o Vasco é mais latente. O São Paulo tinha o Flamengo no Maracanã, ganhou. Corinthians no Morumbi, que é um clássico, o São Paulo ganhou. Contra o Grêmio fora, o São Paulo engrossou, mas perdeu, né? Mas engrossou o jogo. E contra o Cruzeiro fora, o São Paulo ganhou. De 12 pontos, o São Paulo tinha feito 9. Agora, de 15, fez 12. Enfrentando 5 camisas tradicionais. Esse jogo acho que era obrigação do São Paulo ganhar. E a derrota do Flamengo colocou mais pressão ainda no São Paulo, né? Deu uma motivação por um lado, que você sabe que você vai ganhar, você é o líder, mas também joga uma pressão. E o São Paulo respondeu muito bem. Com 12 pontos, no pós-Copa ele é o líder. E é o grande, digamos assim, a grande novidade do campeonato. Porque no começo do Brasileiro, o São Paulo não estava entre os candidatos ao título. Mesmo dentro do São Paulo e entre os São Paulinos, o discurso era: vamos tentar trabalhar para pegar uma vaga na Libertadores. Hoje em dia você tem um G6, não é mais G4, de repente com um Grêmio ou outro time campeão da Libertadores abre mais uma vaga, pode ir um 7º. O São Paulo estava tentando namorar uma vaguinha em Libertadores. E esse pós-Copa apresentou uma nova perspectiva para o São Paulo e para o campeonato. Porque o São Paulo é um time de camisa pesada, é um time de tradição, já chegou a ganhar 3 campeonatos seguidos de pontos corridos, quase ganhou o 4º em 2009, né, que o Flamengo acabou ganhando. E o São Paulo, com algumas peças novas, mas sobretudo com um ótimo trabalho do técnico Diego Aguirre, né, incorporou. É um time que toma poucos gols, é um time que defensivamente é forte e com base nessa defesa pode enfrentar hoje qualquer adversário em qualquer campo dando trabalho. Ainda tem muita coisa para aprimorar, como eu falei. Hoje é um rodízio no gol, né? Como eu falei, há uma desconfiança de muita gente. Você prefere quem, Rodrigo? Eu escalaria o Jean. O Jean, para mim, é o goleiro titular do São Paulo. Eu acho que o Jean, nesse momento, talvez seja melhor, não porque ele seja um goleiro espetacular, ele é mais jovem, mas é porque há muita desconfiança com o Sidão. Cada bola que é jogada na área do São Paulo, o torcedor São Paulino começa a rezar para São Paulo, para todos os Santos. Para todos os Santos, não há confiança no Sidão. Por isso que no jogo contra o Colón, quem atuou foi o Jean. Na única bola que foi lá entrou. Teve um desvio no Hudson, ele não teve culpa, a bola foi no ângulo, ele não teve culpa nenhuma. Lógico. Mas já há uma percepção dentro do elenco de que é preciso ter um rodízio. E convenhamos, né? O pessoal diz que um grande time começa com um grande goleiro. Não vai ser fácil o São Paulo ser campeão brasileiro com o Sidão sem tanta confiança. Ele precisa melhorar nos treinamentos, né? Se aplicar mais para evitar tantas falhas.
Mesmo o São Paulo ganhando jogos, o Sidão vinha falhando. Aí agora é um problema lateral direita. Essa foi a despedida do Militão. O último jogo dele, é verdade. Militão, teve festa pra ele no final do jogo. Ele participou bem ali do lance do primeiro gol, ele cruzou. Teve a gente até dando gol pra ele, não foi gol dele, né? O gol foi do Rojas. Lógico. Mas ele participou ativamente do gol. E agora o Bruno Pérez que vai ocupar o lado dele. Nessa partida, o Militão saiu justamente para a entrada do Bruno Pérez. O São Paulo, no meio da janela ali, já contratou o Bruno Pérez sabendo que o Militão ia sair. Então agora, em tese, você vai ter uma modificação na defesa que vinha dando certo. Bruno Pérez é um jogador experimentado, futebol italiano, mostramos muitas vezes aqui nos canais Fox Sports. E agora vamos ver se ele dá conta do recado no lateral direito. Só um detalhe, Vinique, 53.437 torcedores. 53.437 torcedores. Bom, excelente público, como sempre, no bom e velho Morumbi. Vamos para lá então, Fernando Caetano, que público excepcional aí, torcida do São Paulo, como sempre, marcando presença, como disse o Paulo Lima, e saindo os tricolores aí de São Paulo, saindo, claro, felizes com a liderança do São Paulo depois de 3 anos, Fernando Caetano. Seja bem-vindo ao Rodada Fox, uma boa noite para você. Muito boa noite, Flávio, Paulo Lima, Rodrigo Bueno, a todos que nos acompanham. Pois é, uma tarde de domingo feliz para a torcida do São Paulo, que na quarta-feira já tinha comparecido em bom número aqui ao estádio do Morumbi, mas teve a derrota para o Colón, Copa Sul-Americana. O torcedor acabou indo embora desanimado, mas apesar daquele tropeço, hoje a torcida voltou a encher o estádio do Morumbi, 53.437 São Paulinos, realmente um ótimo público, e a torcida então dessa vez indo embora feliz com a liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo que não chegava à primeira posição do Campeonato Brasileiro desde a 7ª rodada de 2015, quer dizer, 3 anos aí que o São Paulo não chegava à liderança do Campeonato Brasileiro e agora então consegue com esses 3 pontos chegar à marca de 35, passando o Flamengo. Vocês destacaram bem aí, né, nos comentários. Hoje o jogo de despedida do lateral direito Éder Militão, que acertou a transferência para o Porto. O Éder Militão então fez a última partida com a camisa do São Paulo, começou bem o jogo na jogada para o primeiro gol do João Rojas e de repente o São Paulo teve uma pane mesmo durante a partida, se acomodou com a vitória parcial por 1-0, o Vasco cresceu, chegou ao empate numa ótima jogada do Giovanni Augusto, que lançou para o Pikachu, deixar tudo igual, e depois no final o São Paulo que estava num momento ruim no jogo, né? O Vasco até mais perto do segundo gol, São Paulo conseguiu equilibrar a partida com 3 mudanças que o Aguirre fez, né? Tava vendo o Rodrigo aí comentar, o Bruno Pérez, que foi contratado recentemente, entrou no lugar do Militão, que está indo embora. Trellis e Gonzalo Carneiro apareceram no ataque nas vagas do Diego Souza e do Nenê. E o técnico do São Paulo, Diego Aguirre, acabou dando sorte porque mal colocou o Trellis e numa jogada do Everton pela esquerda, o Trellis acabou então marcando o gol dessa vitória importante do São Paulo, que está então comemorando essa volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Flávio... Ponto a ponto, o Flamengo foi perdendo a gordura, o São Paulo foi caminhando, foi... Sim, na torcida do Flamengo pedia, segue o líder, aí o São Paulo foi chegando, foi seguindo, até que passou o líder e é o novo líder do campeonato. Rodrigo, você estava lembrando que no começo do campeonato, São Paulo não era apontado como favorito, não começou a competição disputando a liderança, os resultados foram aparecendo, quando ele foi ver, o São Paulo estava brigando pela liderança, hoje é o líder. O que foi determinante nessa mudança? O Diego Aguirre arrumou a defesa, a chegada do Everton talvez culminou também, ou foi uma coincidência que o Everton chegou, o time começou essa boa fase? O que você acha que foi crucial para o São Paulo arrancar? Quando um time que não é cotado chega à ponta de um campeonato tão forte, nivelado como é o brasileiro, não tem só um fator, né? São vários fatores. Eu acho que o Diego Aguirre faz um trabalho muito bom. Diego Aguirre, em comparação com o trabalho que o Dorival Júnior fez no São Paulo, mudou da água para o vinho, né? O São Paulo era um time muito frágil, vulnerável na defesa, o Dorival não conseguiu acertar muito aquele setor. O São Paulo vivia crise interna, o Diego Souza quase saiu e foi pro Vasco. Quase, né? Verdade. Teve perto de ter uma troca entre o Evander, do Vasco pro São Paulo, e o Diego Souza ainda pro Vasco. Aí o Diego Aguirre teve uma conversa franca com ele, e aí a participação também do Raí. A trinca de dirigentes do São Paulo, que são boleiros, ex-jogadores, que é Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano, os 3 ajudaram a melhorar o vestiário do São Paulo. A gente percebe, até em mídias sociais, né, material promocional, coisas do São Paulo, muita união
né? Há uma amizade muito grande entre o Nenê, o Diego Souza, o Reinaldo, como os São Paulinos chamam de King Naldo, que melhorou muito. Uma das explicações também, se fixou ali na lateral esquerda muito bem o Reinaldo. A contratação do Everton foi cirúrgica, né? Era um jogador que o São Paulo precisava, ele caiu com uma luva, a raça, a disposição. Você vê no lance decisivo do São Paulo, o Trellis até começa a jogada, mas o Everton luta, disputa, não descansa em nenhum momento e acaba dando assistência para o Trellis. Depois agora, mais recentemente, a contratação do Rojas, fez o primeiro gol. Também caiu como uma luva, que o São Paulo perdeu o Marcos Guilherme, o São Paulo tinha um setor direito um pouco fragilizado na parte ofensiva. O Rojas está quebrando o galho, estreou contra o Flamengo no jogo contra o líder, então, e ele foi muito bem, né? Já mostrou ali que tinha qualidade, capacidade, velocidade. Então tem muitos fatores. O ajuste da defesa, hoje não jogou o Anderson Martins, né? Que está suspenso. Mas a dupla Anderson Martins e Arboleda deu muito certo, né? Hoje nenhum São Paulino lembra mais do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio fez uma cirurgia, ele ficou naquela pré-lista, né, de suplentes para ir para a Copa do Mundo na Seleção Brasileira. Hoje o Rodrigo Caio não faz falta nenhuma ao São Paulo. Se ele voltar, e vai voltar daqui a pouco, e continuar no São Paulo, que é a possibilidade de ele ser emprestado para o Milan, né? Fala-se, o Leonardo lá como dirigente poderia levá-lo por empréstimo e tal. E acho que se acontecer essa proposta do São Paulo, deve negociá-lo. Mas o fato que a defesa do São Paulo, ou com o Bruno Alves, que jogou, também corresponde bem, embora acho que no lance do Pikachu, a defesa do São Paulo hoje deu um mole, né? Deu um vacilo. Giovanni Augusto tem mérito na criação da jogada, mas a defesa do São Paulo poderia ter feito algo melhor. Eu acho que ainda o calcanhar de Aquiles é a posição de goleiro, o que não é pouca coisa. Porque a gente tem quase todo time no Brasil grande hoje tem até 2 goleiros bons. E o São Paulo tem um ponto de interrogação. Tem 2 goleiros, Sidão e Jean. Goleiros, eu diria que ok. O Jean tem mais potencial, mas é muito jovem. No começo ele teve uma chance no Campeonato Paulista, não foi bem, falhou. E depois ele teve discussão. Dizem que hoje o Sidão e o Jean são amigos, têm bom relacionamento. Mas eles já trocaram farpas, inclusive em mídias sociais. Não sei se o São Paulo conseguiu contornar isso. Mas o fato é que o São Paulino gostaria de ter hoje um goleiro mais confiável. No Morumbi...